tudo bem? Essa semana eu falei sobre um assunto que deu muito o que falar, que foi a chatice de muitas mulheres. Eu compartilhei com vocês nos meus stories a história de uma cliente que estava prestes a finalizar a reconquista e estragou tudo. A história foi a seguinte: eles estavam separados há 3 meses. Nesses 3 meses ela perdeu 15 quilos, colocou silicone, ficou loira, colocou extensão no cabelo, estava linda. Enfim, finalmente ela conseguiu um encontro com ele. E ela foi ao encontro. Chegando lá, ele estava todo arrumado, perfumado, bom sinal. Aí começaram a conversar, ele contando dos seus novos projetos, ela contando dos seus novos projetos, e aí a coisa começou a desandar. E eu vou compartilhar com vocês 3 exemplos dessa conversa que, na minha interpretação, foi o que colocou a coisa toda para baixo. É o seguinte: ele falou para ela que estava pensando em dar um tempo na pós-graduação. Ela, querendo ajudar, querendo ser sábia, né, demonstrar que era sábia, que queria dar força, começou a dizer para ele: não, imagina, é muito importante que você termine essa pós-graduação. Você demorou tanto para começar, agora você vai deixar para trás? De jeito nenhum, você jamais vai fazer isso. Enfim, o que isso quer dizer? Isso, eu sempre falo, são instruções. As mulheres têm uma tendência a ficar dando instrução, orientação, sermão de forma desnecessária. Enfim, ele desconversou e continuou. Daqui a pouco ele falou que estava querendo mudar o carro dele. Trocar de carro, né? Comprar um carro esportivo. Aí ela começou: não, mas você sabe que carro esportivo é muito caro, as peças são caras, o conserto é caro. Você batalhou tanto para ter aquele e é tão econômico, ele é tão bom, você sabe, enfim. Encheu o rapaz de mais orientação, de mais instrução. E ela disse que à medida que ela ia conversando, segundo ela, ele sempre ficava mais calado. Ele falava um pouquinho, mas mais calado. Terceiro assunto, ele falou para ela que construiu uma casa, que estava muito orgulhoso, mas que estava pensando em alugar essa casa e morar em um apartamento menor, já que ele era sozinho. Aí de novo ela começou a dar suas instruções e opinião de forma fervorosa. Ah, mas você demorou tanto tempo para construir essa casa, você investiu tanto, foi tão difícil para você e agora você vai alugar, você sabe como é que são inquilinos, geralmente eles destroem as casas onde eles moram e você vai cuidar do apartamento de uma pessoa e vai deixar um outro alguém destruir a sua casa, enfim. E ele ficou assim, desconversou. Resumo, ele encerrou o encontro mais cedo e quando eles estavam marcando o encontro, ele falou para ela que ele tinha uma coisa para falar para ela, que gostaria de conversar com ela sobre um certo assunto. Chegou lá arrumado e perfumado. Antes da hora, chegou mais cedo e tudo. Sinais muito positivos. Tinha tudo para haver aí um retorno, né? Uma reconciliação. Enfim, essa cliente colocou tudo a perder devido ao seu hábito de dar orientação, de passar sermão, instruções. As mulheres têm essa tendência, infelizmente. Pense aí, todos nós temos mães e as nossas mães, elas têm esse hábito de encher a gente de orientação sobre tudo. Nós nem pedimos e as nossas mães sempre dão muitas orientações e sermões e conselhos. Não é chato, fala a verdade, como enche o saco, sim ou não? Você tem que se policiar, você mulher que me assiste, para não agir dessa maneira como uma mãe para os seus maridos, namorados e noivos. Isso, como diz aí no popular, enche o saco e fica difícil de aguentar isso a longo prazo. Então, nós temos que ter cuidado e olhar para os homens como adultos. Você está se relacionando com um adulto, então permita que ele faça o que ele quer. No caso dessa cliente, por exemplo, o que ela poderia ter feito? Quando ele mencionou que ia parar a pós-graduação, ela poderia simplesmente ouvir, sim, concordar. Quando ele mencionou o carro, ela poderia ter encorajado, elogiado o esforço dele por ter juntado dinheiro para finalmente conseguir esse carro. Ela poderia sim também ter falado de alguma coisa positiva em relação a ele estar querendo deixar a casa grande dele que ele construiu e alugar um apartamento pequenininho. Ela poderia ter elogiado, ter aproveitado a situação para falar de forma positiva com ele, para elogiar o esforço de ter construído aquela casa
e está querendo guardar dinheiro indo morar em um apartamento menor, ela perdeu oportunidades de encorajá-lo verdadeiramente. Ela perdeu a oportunidade de ouvir. Ouvir é algo, ouvir de forma ativa, de forma interessada, é algo que as pessoas não sabem. Isso é algo transformador, é algo que causa um impacto muito grande nas nossas relações. Só ouvir. Muitas pessoas, elas estão querendo falar de si. Aliás, a maioria das pessoas, as pessoas estão o tempo todo querendo falar de si. Então, quando nós encontramos alguém que está disposto a nos ouvir, isso é como um bálsamo. Então, eu lhe peço, mulher, você que me ouve, cuidado com o excesso de orientação, de sermão, de instrução. Olhe para esse homem como você olha para um adulto qualquer. O poupe de sermão, de orientação, do que for. Eu sei que as mulheres, e essa cliente fez de boa vontade, ela nem percebeu que estava sendo inconveniente. Mas enquanto ela relatava para mim, o meu coração apertava. Eu falei, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E dito e feito, ao final ela me contou que ele cortou o encontro, terminou mais cedo e foi embora. Cuidado, mulheres, cuidado. Escute. Se você tiver alguma coisa positiva para encorajar, para animar, tudo bem. Se você não concordar, fique calada, deixe. Se o seu dinheiro não está em jogo, deixe para lá. Agora, muitas vão dizer, mas o meu marido faz muita loucura, muita bobagem. Isso é outro assunto. Eu estou falando aqui de assunto que não é bobagem, que não é loucura. É simplesmente uma preferência pessoal. Você não é a mesma pessoa que o seu namorado, que o seu noivo, que o seu marido. São pessoas diferentes. Então, ele tem o mundo dele, ele tem as preferências dele. Contanto que isso não te vai prejudicar em nada, por favor, apoie, fique calada e encoraje. Ok? No futuro, eu posso voltar aqui e falar sobre esses casos nos quais os maridos querem fazer alguma coisa que pode prejudicar as finanças da família. Esse já é um outro assunto completamente diferente e eu posso falar sobre isso sim. Mas por hoje, guarde essa mensagem. Não fale demais. Procure falar o necessário e ouvir. Escuta ativa. É isso que você precisa aprender, ok? Um beijo. Clique no canal, deixe seu gostei e compartilhe com uma amiga que pode ser que esteja agindo como uma chata. É tempo de pararmos de sermos chatas. Beijo.